Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Eu quero falar com vocês, irmãos, sobre um tema, que é tão relevante, tão bonito, tão assim, extraordinário, que eu não tenho como não deixar de falar para os irmãos. Que eu quero falar do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, eu quero falar do versículo 35 ao versículo 37, que eu falei o 38, que é tremendo, poderoso e maravilhoso. Olha o que diz, gente. Portanto, em outros salmos está escrito: não permitirás que o teu santo sofra decomposição, porque Davi, depois de servir a sua própria geração, pela vontade de Deus, adormeceu e foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Mas naquele a quem Deus ressuscitou, não foi afligido pela decomposição. E sendo assim, meus irmãos, fica cientes de quem mediante Jesus vos é anunciado o perdão dos pecados. Ou seja, gente, aqui o apóstolo Paulo, ele está relatando, fazendo um grande discurso, lá na cidade de Pisídia, na Antioquia, que foi relatado no vídeo passado, que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, anunciando a palavra de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo, ele relatou isso, buscando ali, no livro de Salmos, os Salmos de Davi, os salmos que o salmista relata que o corpo do ungido, do Messias, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o nosso Salvador, Jesus Cristo, o corpo dele não ia entrar em decomposição, ou seja, entrar em decomposição, ou seja, a carne ser deteriorada pela terra, ou seja, a carne voltar para o pó, voltar para o estado original, da criação, que o nosso Senhor, Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele é verbo, os três em um, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, ele relata no livro de Gênesis: façamos a imagem e semelhança, nossa imagem e semelhança, o ser humano. E quem fez a biologia toda sobre isso foi quem? O Verbo se tornou carne, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com isso, o apóstolo Paulo, ele relata isso, que o corpo do Rei dos Reis, o corpo do Senhor dos Senhores, o corpo do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo não entrou em decomposição. Ou seja, gente, na biologia, nós seres humanos, meros mortais, nós voltamos para o estado do pó, ou seja, o estado voltamos para o pó, voltamos para a terra. Porque a alma e o corpo, o espírito, o corpo volta para a terra, a alma, o nosso pensamento, volta para Deus. E aí, voltando para Deus, aí vem o juízo. Você vai para o seio de Abraão, como está no livro do rico e o Lázaro, ou vai para o Geena, para o tormento eterno. E aqui tem uma parte interessante, poderosa e maravilhosa, que o apóstolo Paulo relata: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu, ele veio na sua primeira vinda. Quando ele morreu, ele entrou assim, veio na forma obscura, veio como ser humano, se tabernaculou conosco, de forma humana. Mas ele não teve nenhum pecado. Ele foi concebido pela Maria através do Espírito Santo. O Espírito Santo entrou no ventre da Maria, a mãe do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e ali foi gerado, se tornou carne através da mulher, a mulher que
ali em Gênesis, né, que entrou, né, o pecado através do Adão, porque a Eva ela alimentou, né, comendo o fruto proibido, mas o Adão errou. Através da mulher, né, Maria, veio o nosso Messias, veio o nosso reino, veio o nosso Senhor e Salvador. E isso entra, gente, que o nosso Senhor, nosso Santo, né, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje ele intercede por nós, ele é o nosso intercessor, o nosso advogado, e ele manda o Espírito Santo, né, quando a gente aceita ele como o único suficiente Salvador, para nós sermos selados e ir para Nova Jerusalém. E isso precisava acontecer, que foi colocado no livro de Salmos, que o seu santo não entrará em decomposição. E ali, quando Jesus Cristo morreu, foi colocado, né, toda a parte do pano, e dessa toda a parte do pano ficou 3 dias e 3 noites, né, ali na sepultura virgem, porque o José de Arimateia ele fez ali para colocar os seus corpos da sua família, mas ele foi usado, tinha todo a estratégia de Deus, que ele foi usado, foi o tremendo, e colocou o corpo do Messias ali. E ali, gente, o verme não comeu, as circunstâncias dos intestinos, né, os bichos não comeu, como aconteceu com a gripe 1, né, que ele morreu comido de bicho. E o nosso Senhor Jesus Cristo não. Ele não entrou em decomposição, o corpo dele não entrou em decomposição, e sim, ficou intacto do período de 3 dias, até mesmo vamos colocar a circunstância de Lázaro, uma semana antes, né, da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ele ficou 4 dias já estava se cheirando mal, e o nosso Senhor Jesus Cristo não. E como até o apóstolo Paulo ele relata, né, até o corpo do rei Davi ele entrou em decomposição, mas o nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo não entrou em decomposição. E com isso ele ressuscitou, e ele está vivo, ele está hoje aqui nesse lugar, nesse momento, vendo esse vídeo, e ele está assim querendo receber o seu louvor, a sua adoração e a exaltação para bendizer o teu santo poderoso nome, porque é através dele nós somos salvos, através dele que o corpo dele não entrou em decomposição e ressuscitou. E isso, gente, é maravilhoso, isso é gracioso, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores das nossas vidas. E com isso, gente, não tem outra razão, não tem outra circunstância de não adorar esse Deus, e sim adorá-lo e exaltá-lo, e exaltá-lo e bendizer o nome do Senhor Jesus. Apesar desse espirro, né, que nós seres humanos, né, não tem como, né, nós vamos sim entrar em decomposição, nós vamos sim voltar para a terra. E o nosso rei não, ele vive, ele reina. E com isso, gente, anunciar a palavra de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo, porque ele é o Rei, ele é o Senhor, ele é o Salvador. Por isso que o apóstolo Paulo ele relata para aquelas pessoas ali da Antioquia, da cidade de Pisídia, ele morreu, mas ressuscitou, e ainda por cima o corpo dele não entrou em decomposição. Mas eu e você, o apóstolo Paulo, o rei Davi, as pessoas anterior a nosso Senhor Jesus Cristo, e até o dia futuros, as pessoas que vão nascer daqui 10 anos, daqui 1 ano, daqui 1 semana, vão entrar em decomposição. Mas o nosso rei não, ele vive. Crê nisso. O nome poderoso, maravilhoso, gracioso do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que até mesmo o seu corpo não entrou em decomposição. Crê nisso no nome de Jesus.